Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá dando para me ouvir bem? Bom, prazer. Meu nome é Gabriela Silvério. Eu tenho 10 anos de experiência no ramo de aviação civil e 5 anos de experiência exclusivamente na parte de aeroagrícola, né? Eu vou passar para o Leandro se apresentar também, para a gente depois continuar a apresentação. Bom dia a todos. Eu sou Leandro, sou engenheiro civil, tenho 4 anos de experiência já com a SANA. Já faz uns 10 anos que eu mexo com o sistema ERP e eu ajudei a implementar o sistema na SANA Agroaérea. Obrigada, viu, Marília? Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pequena introdução, né, sobre o que fez a empresa aderir à parte digital, né, e a implantação também do relatório digital. Então, vamos relembrar um pouquinho, né? A realidade do nosso setor é que a gente tem que atender muitas normativas e, geralmente, essas normativas pedem que a gente preencha documentos, né, para justamente conseguir atender o que os órgãos pedem da gente. Então, geralmente, a gente lida com documentos impressos e preenchidos à mão por pessoas que muitas vezes estão na correria, estão no campo, o documento acaba ficando sujo, né? Então, a gente acaba tendo um documento que não é visivelmente bonito, né? Então, sempre ficava aquela questão: será que em uma fiscalização o meu documento ele vai ser completamente aceito? Será que o fiscal ele não vai encarar aquele preenchimento como uma rasura, por exemplo, né? E muitas vezes também a gente lidava com a falta de informação no relatório mesmo. Mais perto? Ah, tá bom. É que eu tenho a voz meio aguda, então eu fico meio com medo de falar muito alto na orelha de vocês. Bom, eu trouxe aqui 2 imagens para enfatizar aquilo que eu estava comentando com vocês. Então, a primeira imagem são a quantidade de blocos que a gente gerava por safra, né? Então, a gente gerava uma quantidade considerável. E aqui nessa outra foto da direita, a gente pode ver uma média de relatórios gerados a cada 2 meses apenas para um cliente, né? E a gente sabe que as empresas acabam lidando com muito mais cliente. Então, imagina isso aqui vezes 20 ou vezes 15 que seja, né? É muito papel. E a gente sempre fechava o ciclo de informações a cada 2 meses, que era quando a gente conseguia parar para poder juntar os relatórios e fazer o arquivamento desses relatórios, né? E cabe ressaltar aqui também que a SANA tinha um colaborador específico para trabalhar no gerenciamento desses documentos, porque a gente queria ter a certeza de que eles estavam preenchidos corretamente, de que nada ia passar batido pela gente e por uma possível auditoria, né? Aqui a gente tem uma imagem, não sei se dá para ver muito bem, do relatório operacional antigo, né? Acaba sendo um documento muito poluído, porque como ele era carbonado, tinha que gerar várias vias, o documento era muito fino, então o que o piloto preenchia na parte de trás acabava transparecendo para a parte da frente, né? Às vezes a gente lidava com situações que os pilotos começavam a preencher com caneta preta e terminava com caneta azul e ficava muito complicado de entender o que estava sendo escrito ali, né, no documento. Então, visivelmente, não é um formulário agradável de se ver as informações, mas a gente tinha que preencher para atender a normativa do mapa. Então, pensando em tudo isso, sempre foi uma das vontades dos nossos diretores que a gente digitalizasse principalmente esse preenchimento, né? Então, conforme foi passando o tempo, a gente foi olhando as situações corriqueiras do dia a dia, digamos assim. Hoje a gente já percebe que todo mundo tem um smartphone na mão, né? Opa, eu passei. A gente percebe que todo mundo tem acesso a um smartphone. A gente olhou e viu que todos os nossos colaboradores hoje possuem um smartphone. E também a internet já chegou em lugares que antes a gente falava que não tinha internet. A gente sabe que sim, existem locais que não possuem sinal de internet, mas, por exemplo, a gente passou a adotar a escolha de hotéis e locais para os nossos pilotos e técnicos ficarem, que tinha acesso à internet, né? Tinha acesso ao Wi-Fi, ou que ficava o mais próximo possível de ter acesso à rede 3G ou 4G, por assim dizer.
A gente também percebeu que os outros setores deixaram de usar documentos impressos. Então, hoje, a CNH já é um documento digital. A carteira de trabalho também já é um documento completamente digital. Então, se o governo consegue fazer isso, por que a gente também não conseguiria digitalizar o preenchimento desse formulário, que é tão importante, né? E em 2020, a gente teve que adotar o trabalho remoto por conta da pandemia. E, junto com isso, a gente começou a perceber que os órgãos e as empresas estavam utilizando e aceitando as assinaturas por certificado digital. Então, quando isso aconteceu, os nossos diretores olharam para a gente e falaram: procura um sistema que consiga gerenciar todos os nossos dados de uma forma digital, para que a gente trabalhe muito melhor, né? E, no meio dessa pesquisa, como a Sana também é uma empresa de manutenção aeroagrícola, né, a gente encontrou o sistema da Cavoc Aviação, que é um sistema que está no mercado há um tempo já, nessa parte de manutenção. E, fuçando, assim por dizer, né, no sistema, a gente percebeu que o preenchimento dos dados de faturamento do relatório operacional era muito parecido com um relatório operacional mesmo. E quando a gente se deparou com essa situação, o Bruno olhou para a gente e falou assim: então transforma isso num relatório digital. E a partir desse momento a gente levou 15 meses para implementar, para criar esse relatório, né? Foi muita pesquisa em cima da normativa, porque a gente queria ter certeza de que a gente ia fazer algo que o mapa aceitasse, né? A gente também tomou muito cuidado em tornar esse lançamento uma coisa fácil, um lançamento integrado. Então, hoje, o nosso piloto, ele quase não digita ao preencher o relatório operacional. Ele seleciona o campo e ele seleciona a informação dentro daquele campo. Então, se ele vai aplicar, por exemplo, em cana-de-açúcar, ele não vai ter que digitar cana-de-açúcar. Ele clica e procura cana-de-açúcar no banco de dados pré-estabelecidos que a gente também criou, né? E, felizmente, também, a gente fez a demonstração do nosso sistema para o Ministério da Agricultura e eles aceitaram e disseram que é um sistema muito completo. Inclusive, fizeram algumas sugestões de melhoria que a gente já adaptou para a nossa realidade. Então, hoje a gente pode afirmar para vocês que o relatório operacional digital é aceito pelo MAPA e a gente já está operando com ele desde janeiro de 2022. Aqui eu trouxe uns dados para vocês, porque assim, quando a gente colocou em prática o relatório digital, algumas pessoas perguntaram: mas será que realmente é prático usar um relatório digital? Então a gente pegou informações de dentro da própria empresa, né, de que o ciclo da informação do relatório operacional demorava 20 dias. Então, entre o piloto preencher a informação chegar por meio de correio para o nosso escritório, o colaborador específico que olhava apenas para o relatório digital, sintetizar as informações, ver se estava tudo preenchido e depois faturar, levava até 20 dias. Durante a implantação, a gente conseguiu cair de 20 dias para 12 dias de trabalho e hoje eu posso afirmar para vocês que a gente não tem trabalho nenhum. Assim que o piloto lança, a informação já está automaticamente no sistema. Então, a gente não precisa mais esperar a informação. É um sistema completamente transparente, porque o piloto preenche, o cliente tem acesso a tudo que o piloto preencheu, a gente tem acesso a tudo que o piloto preencheu e evita retrabalho também, né? Então, além da gente ganhar dinheiro, a gente também ganhou muito tempo com a implantação desse sistema. E essa aqui é a carinha do nosso relatório operacional digital hoje, né? Todas as informações cabem em apenas uma página. A gente ainda fez algumas melhorias a mais depois desse relatório, né, que está aqui na tela para vocês, que é justamente o que o Leandro vai apresentar na próxima parte da apresentação. Bom, pessoal, eu vou procurar demonstrar aqui um pouco de como, na prática, funciona o relatório, né? Deixa eu... Bom, essa é a primeira visão que o piloto tem no momento do lançamento do relatório. Essa parte do acesso tripulante, por aqui já tem algumas funcionalidades, que seria ele visualizar as licenças se estão de acordo, poder lançar possíveis despesas de viagem, né, entre outros fatores que ele pode fazer por aqui. Já vamos para a aba do relatório?
Bom, aqui são todas as aplicações que o piloto é feito. A gente configurou para aparecer da seguinte forma: toda aplicação lançada pelo piloto só aparece a dele. Com isso, facilita até mesmo para ele fazer a gestão dessas aplicações feitas por eles. Vamos supor, para adicionar uma aplicação, ele só clicaria ali. Isso. Aí abriu uma outra aba. Essa é a aba no qual o piloto faz o preenchimento do relatório. A gente configurou para todos os campos ser de fácil preenchimento. Então, a maioria dos campos hoje do relatório, o piloto só tem que selecionar a opção. Com isso evita até erros, como a Gabi era difícil algumas escritas até mesmo identificar, e isso atrasava até o processo, né, do lançamento. Uma das coisas que a gente também para deixar os campos obrigatórios pela normativa, de maneira que, se o piloto deixar de preencher qualquer campo exigido pela normativa, o sistema informe ele qual o campo que deveria ser preenchido. Às vezes um campo até mesmo que poderia gerar uma multa para a empresa, hoje o índice de algo não preenchido caiu para 0, né? E antes podia acontecer várias vezes. Note que o campo ele já informa qual é faltante no relatório. Com isso, facilita, né, na hora do piloto preencher e procurar qual que é o campo que ele precisa colocar a informação. Uma das coisas... Pode passar. Bom, após o preenchimento do relatório, como a Gabi demonstrou, esse daí é a imagem dele. Notem que lá em cima a numeração, a gente até fez, né, maior, porque a numeração antes do relatório, até mesmo para controlar os blocos que tem no relatório, era feito um controle separado. Acontecia às vezes até após extraviar um relatório, a gente teria que abrir até um boletim de ocorrência para poder justificar a perda desse relatório. Hoje, como o sistema já gera numeração automática, não há mais essa necessidade. Então, não acontece no caso de perder algum relatório, e ele já, a partir do momento que o piloto salva a aplicação, ele já gera uma próxima numeração para o próximo piloto que vai lançar. Então, isso também foi um ganho, é um controle a menos que a empresa tem que fazer, fora a questão dos blocos, né, que também era um gasto enorme para a empresa e hoje não existe, né? Uma das coisas que a gente pediu para inserir e andar em conjunto com o relatório, o receituário agronômico. Hoje o receituário, que é esse link que está aí, pode clicar nele. Hoje ele já caminha também em conjunto com a aplicação realizada. Então, outra coisa que era controlada separadamente era o receituário agronômico, que gerava todo um esforço da equipe, né, para controlar, anexar nas aplicações. Hoje já não existe mais isso. O próprio relatório já acompanha esse receituário junto com ele. E com o link que a gente tem da aplicação, que pode ser enviado para o cliente, pode ser enviado para assinatura, qualquer pessoa que teria esse link consegue também visualizar o receituário. Uma das coisas que a gente procurou fazer também, o croquis. O croquis antes era desenhado, né, às vezes de difícil entendimento, né, às vezes gerava até um pouco de tempo aí do piloto para poder fazer isso. A gente, até mesmo por recomendação do mapa, a gente padronizou na nossa empresa colocar o mapa a imagem dos polígonos que o piloto faz, porque já é um trabalho que o piloto faz no dia a dia. Então, no caso, hoje, né, a nossa empresa coloca sempre a imagem dos polígonos, então pode ver que é fácil de entender a área, ver qual foi a área aplicada, né? E outra coisa é a rosa dos ventos que a gente pediu para colocar. Antes tinha que indicar a direção do tiro e dos ventos. Hoje não, ele só seleciona lá qual que é a rosa dos ventos e já tem a indicação do tiro e do sentido. Então já é um ganho, né? Você pode ver que é fácil de entender a informação que precisa e também cumpre conforme o que exige a normativa. Uma das coisas também que o sistema faz, né, que facilita muito o dia a dia, até mesmo na questão de faturamento. Hoje, conforme o cadastro do cliente, a gente já cadastra os preços aprovados de cotação com eles.
Então, a partir do momento que o piloto salva uma aplicação, essa aplicação é dada, inclusive, com o valor. Então, hoje, até mesmo para os gestores, né, de quanto tem que aplicar, qual é o faturamento do dia, qual é o faturamento da semana, em determinado cliente, em determinada área, por cultivo, isso é coisa de só clicar e você já tem essa informação na mão. Inclusive até mesmo pelo celular. Que por mais que o controle fosse bom, às vezes, de alguns gestores antes, às vezes essa informação não era algo que tinha muito rápido e tão precisa quanto é da maneira como está. Outra coisa que a gente procurou seguir é a questão das assinaturas. A assinatura dos usuários em si, do piloto, a assinatura do técnico responsável, do engenheiro, já é inclusa já no próprio cadastro do usuário dentro do sistema. Ou seja, isso facilita que ele, no caso, quando ele acessa, ele só tem que clicar no link e a assinatura já aparece para ele, conforme igual a que está demonstrando ali azul. A do cliente, a gente fez da seguinte forma. Antes, era difícil até entender e dificilmente você sabia, às vezes, quem que é que assinou do proprietário. Hoje, como que está a assinatura? A gente manda esse link para o cliente, né, para a pessoa responsável pela área. A pessoa coloca o número de CPF, né, o nome completo, e ela pega e clica e já fica com, inclusive, a localização dela, e com o endereço de IP. O Ministério também viu isso, é aprovado da maneira como está, até diferente da assinatura de antes, é mais completa, a informação está mais fácil, né, de saber realmente quem fez. E esse link também, a gente tomou cuidado, tipo assim, de colocar um link que expire. Porque se o link fosse um link que desse para passar várias vezes por cada pessoa, são informações que a gente está se perdendo. Então, esse link, em determinado tempo, ele pega e desaparece, você não consegue abrir mais. Entendeu? E tá, esse na questão das assinaturas. Outra coisa que também gerava um controle muito grande das empresas, os mapas de GPS. Muitos clientes, inclusive, nem faturam, né, para a empresa se você não entregar os mapas. Hoje, da mesma forma que é o receituário agronômico, os mapas de GPS também acompanham a aplicação. Então, toda aplicação que é feita pela gente hoje tem todos os mapas e os logs das aeronaves juntos. Então, a gente só precisa mandar um único link para o cliente, ele já tem toda a informação do relatório, já tem todo o relatório assinado e todos os mapas de GPS para poder ser feito. Isso, igual a Gabi demonstrou, em questão de 20 dias que demorava para fazer todo esse processo, se o piloto lançar em 5 minutos, você já tem a informação pronta para poder mandar para o cliente. Pode ver que esse aí é o mapa, né, do GPS que foi anexado. Bom, aí pessoal, até para complementar aqui, a busca, na verdade, assim, a questão de otimizar o serviço, né, de poder fazer um receituário um pouco mais prático, tudo, esse talvez não seja nem o foco principal que a empresa tomou para chegar nesse ponto, mas sim a riqueza mesmo dos dados que é fornecido em tempo real para a gente. Hoje a gente tem a empresa mais na mão, a gente consegue saber qual que é o nosso faturamento no exato momento, a gente consegue saber qual que é o nosso rendimento por aeronave, por área, por cliente, entendeu? A gente até conseguia antes, mas só que às vezes demorava cerca até de um mês para poder ter essa informação. Mas agora não, agora, igual eu mesmo disse, se a aplicação acabou de ser lançada, a gente já tem até o rendimento dessa aplicação no exato momento. Então, isso é um ganho enorme para a empresa. Bom, isso é uma parte um pouco, né, mais simples do lançamento, mas assim, posso garantir que qualquer faixa etária hoje está lançando tranquilo, a gente tomou o cuidado para todos os pilotos se adequarem a isso, para ele, né, ser algo fácil do piloto lançar, né? Então, a aceitação em comparação do físico é grande. Então, assim, o que a nossa empresa tem realmente a falar é que essa foi a melhor opção que a gente tomou. Aí a Gabi vai explicar um pouquinho agora de outras abas que tem no sistema para poder complementar. Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem um piloto aqui da Sana. Você preencheria físico de novo, Leonardo? Eles brincam com a gente e falam que eles não voltam para o físico de jeito nenhum.
né? Porque é muito prático, né? Inclusive pelo celular, acho que o Leandro não comentou isso, mas no preenchimento pelo celular ele se adapta à tela, então ele coloca os campos um por um para eles preencherem. A gente tomou o cuidado de tornar a vida deles nesse preenchimento muito mais fácil, né? E também da nossa, digamos assim. Algumas outras partes do sistema que eu queria mostrar aqui para vocês, que ajudou bastante a gente otimizar a nossa operação, por assim dizer, da equipe como um todo, eu queria mostrar para vocês um pouco a nossa biblioteca, né? Hoje a nossa biblioteca ela é digital, a gente chama de biblioteca, mas é basicamente onde todos os documentos das aeronaves estão. Então a gente consegue garantir para a ANAC que a documentação está no local da operação de forma digital, levando em consideração que a maioria dos documentos hoje é emitido digitalmente também por eles, né? E a gente também tem os documentos de homologação do ANAC, do MAPA, do IMA, do IBAMA, enfim. E os documentos de segurança operacional obrigatórios a estarem no local da operação. A gente fez dessa forma visando atender, mais uma vez, a normativa, né? Utilizando a tecnologia a nosso favor. E como o Leandro comentou com vocês, e eu também já comentei, a informação, assim que lançada, já chega diretamente para a gente. Então, uma das coisas que a gente sofria bastante para fazer era o relatório mensal que a gente tinha que enviar para o MAPA, né? Hoje, assim que é feito o lançamento, o sistema gera esse documento, desce um pouquinho, Charles, que já tem a aplicação. Esse relatório que a gente apresentou para vocês é um relatório teste, tá? Por isso que ele não estava assinado por todo mundo, porque é um relatório fictício. Mas vocês podem ver que a gente lançou essa simulação no mês 8, né? Mas a data dali de cima do documento, também tem aqui na parte de baixo, aparece 21 de julho de 2022, que é justamente para mostrar para vocês que o sistema ele acontece assim que foi preenchida a informação já está lá. Então, se eu gerar esse mesmo relatório amanhã, ele vai puxar a data de amanhã e por assim ele vai. Bom, gente, basicamente é isso. Acho que agora a gente vai para a parte de se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida que a gente possa tirar de vocês. Esse é o momento. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, acho que a apresentação é essa. Se por um acaso do destino vocês tiverem alguma dúvida e queiram perguntar, né, não publicamente, mas pessoalmente, a gente vai estar aqui pela feira com o pessoal andando por aí podem parar a gente e perguntar sem problema nenhum, que a gente está aqui para tirar as dúvidas. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todos.